Graça e paz em nome de Jesus. Estamos aqui para a nossa penúltima lição da Escola Bíblica Dominical, no formato em que nós estamos fazendo. Já estamos preparando um novo material para ser postado aqui nas nossas redes sociais e espero que este material também seja abençoador para a sua vida. Já posso adiantar que nós vamos falar um pouco, talvez até dentro do que nós estamos vivendo, nesse período. Nós vamos falar um pouco do culto no lar, do culto doméstico, como resgatar o culto doméstico. Mas isso é assunto para as próximas lições. Nós ainda temos esta lição deste assunto que nós estamos tratando agora, a comunidade cativante, e ainda temos mais uma lição que será a última na próxima semana, antes que nós possamos dar início ao novo tema que nós estaremos estudando a seguir. Então hoje eu te convido a olhar comigo o tema que nós temos proposto para hoje, dentro desta parte 4, essa última parte do livro A Comunidade Cativante, de Mark Dever e Jaime Dunlop. E essa última parte, ela traz como tema para a gente a comunidade em ação. E o capítulo 11 vem com o título Evangelize como comunidade. Então, nós estaremos olhando aí um texto bíblico que vai nos ajudar a entender melhor esse tema que está proposto para hoje. E eu te convido, então, a acompanhar comigo a leitura bíblica que estará aparecendo para você aí neste momento. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5 é o texto que nós temos proposto para hoje, e eu peço que você acompanhe comigo então a leitura da palavra de Deus. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente nem com muita sabedoria para lhes proclamar o ministério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu quero te convidar a orar neste momento. Curve a sua cabeça aí mesmo onde você está e vamos nos colocar diante do Senhor. Vamos falar com Deus neste momento. Senhor, nosso Deus, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento, ó Pai, pedindo que o Senhor venha falar aos nossos corações através desta penúltima lição deste livro tão maravilhoso, Pai. Ó Deus, como temos aprendido, ó Deus, com os ensinamentos, ó Pai, destes dois homens usados pelo Senhor, ó Deus, para falar, ó Deus, a respeito de igreja, de comunidades, ó Pai, como podemos, ó Deus, vivenciar isso no nosso dia a dia, Pai. Continue a nos ensinar, é o que te pedimos, ó Pai, através deste livro, ó Deus, mas principalmente através da Tua palavra, Pai. Ó Deus, e que tudo que façamos seja para honrar e glorificar o nome do Senhor, Pai. Essa é a nossa oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Eu quero começar esta lição de hoje falando um pouquinho sobre uma história que o autor conta para a gente logo no início do capítulo de número 11. Ele conta a história de Walter. Walter era uma pessoa que tinha alguns problemas com vícios. Ele era viciado em alguns tipos de drogas, como crack, como tantas pessoas nós vemos hoje aqui nos nossos dias, nas nossas ruas. E isso é um problema que está em todos os lugares. E na cidade onde o autor descreve, nós vamos ver que o problema lá também existe. E que a palavra de Deus também precisa chegar a essas pessoas. Elas também necessitam de ouvir do amor de Deus. Deus tem um propósito na vida de cada um e nós entendemos que Ele quer usar a vida daqueles que Ele já alcançou para que outros também possam ser alcançados. E Walter, então, é uma pessoa que, após já estar fazendo um trabalho de recuperação, ele estava se envolvendo com esporte, com corridas, e o autor conta que um dia ele estava numa estação de trem, caminhando, e ele então tem um encontro com uma pessoa chamada Brad.
Brad era um membro da igreja e Brad então estava ali naquela estação de trem também, caminhando, procurando justamente uma oportunidade de encontrar alguém para poder compartilhar a palavra de Deus. Walter, ao ver Brad, inclusive até pensa em perguntá-lo sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, porque ele percebe que Brad estava com uma Bíblia nas mãos, mas ele hesitou e não perguntou. E quando Brad volta então até Walter e começa a conversar com Walter, Walter então se sente mais à vontade para poder fazer algumas perguntas. E Brad então começa a compartilhar a palavra de Deus, as maravilhas de Deus com o Walter. E o Walter então começa a frequentar a igreja. Eu estou aqui encurtando a história para que nós possamos entender e dar continuidade ao nosso estudo. E Walter é levado àquela igreja, é apresentado para alguns irmãos daquela igreja, para vários irmãos, na verdade, diz o autor, e aqueles irmãos que o conheceram o apresentaram para outros vários irmãos da igreja. E Walter teve a oportunidade de ouvir o pastor pregando, Walter teve a oportunidade de ouvir um outro irmão cantando, Walter teve várias oportunidades de ouvir várias coisas a respeito da palavra de Deus. E um certo dia Walter estava andando e na cabeça dele estava ecoando uma música que ele ouviu em um dia de Páscoa naquela igreja. Jesus está vivo, diz o autor, que era o título da música ou o que se cantava naquela música. E repentinamente Walter entendeu que Jesus está vivo. E Walter então cai de joelhos ali e reconhece Jesus como sendo Senhor e Salvador da sua vida. E a pergunta que fica para nós dentro disso tudo é: o que levou Walter ao Senhor? Ou quem levou Walter ao Senhor? Qual daquelas pessoas ali poderiam talvez dizer que ganhou crédito por ter levado Walter ao Senhor? Talvez muitos de nós pensaríamos que foi a primeira pessoa que teve contato com ele, o Brad, que falou de Jesus para ele. Mas ele não se converteu com aquilo que o Brad falou simplesmente. Talvez você poderia dizer que foi aquele irmão que ele conheceu que cantou essa linda canção e que deu, repentinamente, fez esse sentido na vida dele, a ponto dele reconhecer que Jesus está vivo e poder reconhecê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Talvez nós poderíamos dizer que foi um daqueles sermões que ele ouviu do pastor nos dias em que ele esteve naquela igreja. Então, o que eu quero chamar a sua atenção aqui, e que o autor deixa muito claro para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo, é que a evangelização, e esse já é o primeiro ponto da nossa lição, a evangelização ela é tanto pessoal quanto coletiva. Brad falou de Jesus para Walter, o apresentou a vários membros de sua igreja, que por sua vez o apresentou a vários outros membros. E tudo isso, esse conjunto de acontecimentos fez com que Walter pudesse ter esse encontro com Jesus. E é por isso que nós precisamos entender que a evangelização ela é tanto pessoal quanto coletiva, porque uma coisa acaba puxando a outra. Nós vamos ver que Walter ouviu falar de Jesus através de Brad. Nós vamos ver que Walter ouviu sobre Jesus através da canção. Nós vamos ver que Walter ouviu sobre Jesus através da mensagem pregada. E em cada um desses momentos nós podemos dizer que essa evangelização foi pessoal. Mas ao mesmo tempo nós podemos dizer que essa evangelização foi coletiva, porque Walter teve contato com todas essas pessoas. Então nós precisamos entender que a responsabilidade é nossa, sim, de falar de Jesus para as pessoas, de levar as pessoas a conhecer Jesus, mas não é de um membro específico. Conheço história de pessoas que tinham um caderninho onde ficava anotando o número de pessoas que ela ganhou para Jesus. Talvez, pessoalmente, para o nosso próprio ego, isso seja interessante, mas eu creio que para o reino de Deus isso não faz grande diferença. A diferença é saber que Deus transformou a vida de mais uma pessoa. E se Ele usou a minha vida e ao mesmo tempo a vida dos meus irmãos para que isso acontecesse, o que eu preciso fazer é glorificar a Deus e não simplesmente ficar buscando crédito por causa de uma pessoa que se chegou até Jesus e foi por minha causa.
É claro, como a gente sempre fala, que Deus conta comigo, Deus conta com você para que isso aconteça. E se você tem isso no seu DNA, de poder falar de Jesus para as pessoas, de convidar as pessoas para estar ouvindo uma mensagem na igreja, não perca isso, meu irmão. Não estou dizendo que você tem que perder isso, pelo contrário, continue. É isso que Deus espera de cada um de nós, é isso que Deus quer de cada um de nós. Mas dê a oportunidade para que a sua igreja participe da conversão daquela pessoa. Dê a oportunidade desta pessoa que você está convidando entender que Jesus fez transformação na vida de outras pessoas. Isso vai fazer com que essa pessoa sinta ainda mais o desejo de conhecer esse Deus, porque ele talvez vai saber que Deus transformou a sua vida, mas Deus também transformou a vida de outras pessoas que agora ele está conhecendo. É isso que nós precisamos entender. Nós não podemos, como diz o segundo ponto aqui, nós não podemos deixar que a nossa luz esteja debaixo de um alqueire, como diz a palavra de Deus. E o segundo ponto fala exatamente sobre isso. Nossa luz está debaixo de um alqueire? Embora isso seja bastante apelativo, não é fácil colocar em prática. Como a evangelização relacional pode expor os amigos não crentes à comunidade da igreja local numa sociedade pós-cristã, pós-rural e pós-industrial? Sabemos que hoje é tudo muito corrido, as pessoas se comunicam por mensagem de forma muito rápida, mas nós precisamos aproveitar estas oportunidades, nós precisamos olhar à nossa volta e entender o que está acontecendo e tentar nos ajustar a tudo isso para que nós tenhamos a oportunidade de falar para as pessoas de Cristo Jesus. Nós precisamos viver aquilo que o mundo está vivendo neste momento, mas sabendo que o nosso alvo é diferente. Nós não precisamos viver da forma como o mundo vive, mas nós estamos nesse mundo, nós estamos inseridos dentro disso tudo e nós estamos aqui para poder falar de Jesus para as pessoas, para poder resgatar pessoas desse mundo e trazer para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Então precisamos ter esta sabedoria de olhar para os acontecimentos e entender que as coisas agora estão diferentes, que o mundo mudou, a forma de evangelizar hoje não é a mesma forma que Filipe fez quando ele entrou dentro daquela carruagem junto com aquele eunuco e o evangelizou naquele período. Hoje existem outros meios. Talvez se você tiver a oportunidade de fazer da mesma forma, que você faça. Certamente Deus vai usar a sua vida se você tiver a oportunidade de pegar uma carona com uma pessoa e poder falar de Jesus para ela. Mas talvez você vai hoje falar de Jesus através de uma mensagem, você vai hoje falar de Jesus através de um vídeo gravado, você vai hoje falar de Jesus através de um momento em que você está lidando com um cliente, com toda a sabedoria, é claro, mas tudo isso são momentos que nós precisamos aproveitar para mostrar que mesmo estando neste mundo, vivendo todo esse caos que este mundo tem proporcionado, nós conseguimos viver diferente, nós conseguimos fazer de forma diferente, porque nós cremos num Deus que faz diferença na nossa vida. Terceiro ponto, para nós refletirmos nesta lição: conselhos para os membros de igreja. Como os membros de igreja podem expor seus amigos, colegas de trabalho, parentes e vizinhos não cristãos ao testemunho atraente de sua igreja? Considere esta lista de ideias. E aí nós vamos dar uma olhadinha aqui em algumas ideias que o autor coloca para que nós possamos expor as pessoas ao evangelho que nós conhecemos. Primeira ideia que ele coloca: podemos falar sobre a vida numa igreja. Assim como você pode falar sobre as vicissitudes de um casamento enquanto protege a reputação do seu cônjuge, também pode descrever a glória e a realidade da vida numa igreja de maneira que traga louvor a Deus. Eu achei isso aqui muito interessante, porque muitas vezes quando nós estamos falando no nosso casamento, e se nós vivemos um casamento saudável na presença do Senhor, nós não vamos expor as nossas esposas ou as esposas expor os seus maridos de forma que venha a denegrir a imagem deles.
Nós vamos querer falar bem das nossas esposas ou dos maridos, no caso das mulheres. Então nós podemos fazer a mesma coisa com a igreja, até porque a igreja é a noiva de Cristo. Então, se nós estamos falando da igreja, se nós estamos falando de Cristo, nós não vamos denegrir a imagem da igreja. Muitas vezes nós ouvimos, principalmente de pessoas não crentes, e infelizmente de muitos que se dizem crentes, falando até mesmo mal da instituição e da igreja. Mas nós podemos fazer diferente, nós podemos mostrar o lado bom, o lado positivo da igreja. Nós podemos dizer para estas pessoas que a igreja é apenas uma instituição, sim, mas que ela é necessária para fazer diferença na nossa vida, porque é ali onde nós nos reunimos com os nossos irmãos, é ali onde nós vivemos a comunhão, os momentos gostosos que nós passamos uns com os outros. Aqui na nossa igreja experimentamos isso muitas e muitas vezes, momentos agradáveis em que nós adoramos a Deus juntos no momento de culto, mas também continuamos, podemos dizer que sim, adorando ao nosso Deus através de conversas, através de momentos em que estamos reunidos como irmãos em Cristo, conversando, batendo um papo, falando de vários assuntos e entre eles, por que não, falando do amor de Deus, falando da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus tem feito na nossa vida através da igreja. Outra ideia, podemos misturar nossos círculos de hospitalidade. Se você tem amigos não cristãos com os quais compartilha o Evangelho, inclua alguns irmãos da igreja nas refeições com esses amigos. Convide-os para uma caminhada com sua família e alguns poucos membros de sua congregação. Convide-os para se reunirem numa partida de futebol com um grupo de sua igreja no sábado. Aqui, é claro, ele está dando algumas ideias, mas tem tantas outras coisas que nós podemos fazer e às vezes nós falamos da nossa igreja, nós falamos das pessoas da nossa igreja, mas nós não apresentamos estas pessoas aos nossos amigos não crentes. Parece que são pessoas que não existem, são pessoas que elas só existem no nosso imaginário. Então nós precisamos, de alguma forma, envolver a nossa igreja diante destas situações. É nesse sentido que nós vamos entender que a evangelização ela é pessoal, mas também é coletiva. Lembra da história que nós contamos do Walter? O Walter ele conheceu uma pessoa da igreja e esta pessoa fez com que ele conhecesse outras pessoas da igreja. E talvez não foi somente pelo que Brad apresentou a Walter no início, mas talvez pelo que ele ouviu de outros irmãos da igreja, foi com que ele entendesse o evangelho. Como o próprio autor coloca aqui, que o start para ele foi uma música que ele ouviu de uma outra pessoa da igreja. Então é necessário que nós façamos isso, que nós apresentemos a nossa igreja aos nossos amigos não cristãos. É claro, você não precisa apresentar a igreja inteira, O autor coloca aqui que você pode convidar alguns membros da sua congregação, alguns poucos membros da sua congregação, para um momento bacana. Se você vai convidar o seu amigo não crente para poder estar na sua casa, para bater um papo, vai ficar difícil de você falar das coisas do reino se não tiver talvez uma outra pessoa que fale a mesma língua que você. E a partir do momento em que você tem uma pessoa que sente o mesmo amor que você sente pela palavra de Deus e que conversa com o mesmo entusiasmo que você, essa pessoa vai se interessar em conhecer mais daquilo que vocês estão falando, daquilo que é tão gostoso viver, daquilo que é tão bom compartilhar. Então façam isso, façam desta forma, inclua pessoas cristãs na sua conversa com seus amigos não cristãos. Isso realmente pode ajudar eles a conhecer melhor o mundo em que nós vivemos, a forma com que nós cultuamos ao nosso Deus e adoramos ao nosso Deus. Mais uma ideia, convide outros a se unirem a você para a evangelização. Assim como Brad permitiu que outras pessoas participassem da alegria de ver Walter se tornando um cristão, você presta um grande serviço a todos quando convida outros a tomarem parte nas conversas de evangelização. Olha que interessante o que nós acabamos de falar aqui agora há pouco. Como que é importante você incluir outras pessoas. Quando você apresenta outras pessoas aos seus amigos não cristãos, eles já têm outras referências dentro da igreja. Quando você faz desta forma, se acontece, por exemplo, de algum dia esse seu amigo não cristão
chegar a vir à igreja e por algum motivo você não estiver presente, se ele não tem outras pessoas como referência, ele vai ficar um pouco perdido, talvez não vai ter a atenção que ele deveria. Mas quando ele chega e ele já conhece alguém, ele já tem mais pessoas como referência, isso faz com que ele se sinta mais à vontade dentro daquele ambiente. Por isso é muito importante você incluir outras pessoas no ciclo de amizade deste seu amigo que está se aproximando da igreja, que está buscando conhecer o Evangelho. Mais uma ideia: desejem ser uma igreja da vizinhança. Acho que essa é uma tendência que os cristãos deveriam reconhecer e dela participar. Essa teia de amizade e familiaridade é poderosa em sua capacidade de moldar percepções. Buscar ser uma igreja da vizinhança. Nós muitas vezes estamos reunidos como igreja e talvez nós sequer conhecemos as pessoas que estão em volta da nossa igreja. Será que nós temos nos preocupado? Essa é um alerta para nós mesmos como igreja do Senhor Jesus. As pessoas que moram na rua da nossa igreja, será que todas elas já ouviram falar de Jesus? Será que a nossa igreja de alguma forma já deu um passo para poder apresentar Jesus a essas pessoas? Será que nós pelo menos buscamos conhecer qual é o estilo de vida da nossa vizinhança? E a nossa igreja, ela está ali para servir essas pessoas também? Ou nós não estamos preocupados com isso? Nós queremos ser a igreja que somos e os vizinhos que, se quiserem, se adaptem a nós. Precisamos ter essa preocupação. Há comunidades à nossa volta. Há pessoas à nossa volta e muitas vezes nós estamos preocupados somente com as pessoas que já estão dentro da nossa igreja. Não que nós não tenhamos que nos preocupar. Sim, é um objetivo nosso também pregar a palavra de Deus para aqueles que estão dentro da igreja. Mas nós precisamos pregar esta palavra de forma que alcance aqueles que estão lá fora, aqueles que estão à nossa volta. E muitas vezes nós não estamos nos preocupando com isso. E precisamos, como igreja do Senhor, que tem o objetivo de alcançar o maior número de pessoas para Cristo Jesus, nos preocuparmos em olhar para aqueles que estão do lado de fora. Porque de alguma forma eles precisam entrar em nossas igrejas, eles precisam conhecer o Deus que nós conhecemos para que esse Deus também possa fazer diferença na vida deles. Lembrando sempre que nós somos os instrumentos que Deus quer usar para que estas pessoas sejam alcançadas. Nós não estamos aqui para que a nossa vizinhança olhe para a nossa igreja e queira ficar cada vez mais distante. Por causa da forma como nós cultuamos, por causa do jeito que as pessoas agem dentro do nosso espaço. Não, nós temos que olhar as necessidades das pessoas que estão à nossa volta. Nós temos que olhar se a nossa igreja está sendo uma igreja relevante para a nossa vizinhança e está sendo uma igreja que realmente anuncia o Evangelho de forma que venha a alcançar aqueles que ainda estão perdidos, aqueles que ainda estão do lado de fora. Precisamos pensar nisso como igreja do Senhor Jesus. Quarto ponto da nossa lição: conselho para os líderes de igreja. Aqui nós vamos ver o autor falando algumas coisas para a liderança da igreja. Como a liderança da igreja deve agir para ensinar a sua igreja a ser uma igreja que evangeliza, a ser uma igreja discipuladora, que fala de Jesus para as pessoas. Então, é importante nós olharmos esses pontos aqui, porque nós já vamos aprendendo como igreja o que nós devemos fazer para que as pessoas sejam alcançadas da forma como a palavra de Deus nos orienta. Aqui o autor diz assim: estas ideias podem aplicar-se a qualquer membro de qualquer igreja, mas para os líderes de igreja tenho algumas estratégias adicionais para expor o testemunho coletivo da igreja ao mundo espectador. E aí nós vamos ver algumas ideias que o autor coloca, então, para ajudar a liderança da igreja a ensinar ao povo como fazer, como caminhar como igreja. E automaticamente também já nos ajuda como igreja a entender o que nós devemos fazer para que nós possamos, da melhor forma possível, alcançar aqueles que estão à nossa volta. Primeira ideia que o autor coloca aqui: torne os cristãos o alvo dos cultos de sua igreja.
A igreja existe para explicar o evangelho aos cristãos, para energizar o testemunho sobrenatural de sua comunidade em conjunto. Em 1 Coríntios 14, Paulo deixa claro que as igrejas se reúnem principalmente para edificar os crentes. Se você tiver a oportunidade, leia 1 Coríntios capítulo 14. Ali nós vamos ver Paulo falando, inclusive, sobre as questões de línguas. E ele vai estar falando ali, mas eu quero chamar a atenção aqui para o ponto em que ele fala que os cristãos ali é que estão buscando ser edificados de alguma forma. E ele fala que nós vamos ser edificados através da pregação da palavra de Deus. Quando ele fala de profecias, ele está falando justamente de nós anunciarmos aquilo que a palavra de Deus já falou e que agora nós precisamos falar para outros, falar de forma clara, que as pessoas possam entender, falar de forma com que as pessoas possam olhar e realmente entender aquilo que está sendo dito. Paulo chama muito a atenção para isso, e ele fala que quando nós fazemos isso na igreja, é uma forma de a igreja se edificar, a igreja se preparar. Então nós precisamos entender que o nosso objetivo quando nós estamos cultuando a Deus dentro da nossa igreja é a edificação da própria igreja, é a edificação dos servos de Deus que já estão ali, para que eles sejam preparados, então, para que possam, assim, anunciar a palavra de Deus de forma mais prudente, de forma mais preparada. Outro conselho, outra ideia que o autor coloca aqui: torne os cultos da igreja acessíveis aos não cristãos. E aqui é interessante que o autor coloca algo que eu pensei logo de início. Isso talvez pareça um conselho estranho, devido ao meu primeiro ponto, mas quando Paulo ensina em 1 Coríntios 14 que nossas reuniões existem principalmente para edificação, também nutria forte interesse pela reação do incrédulo a essas reuniões. E aí você pode ver lá no versículo 20 a 25 desse capítulo 14 de 1 Coríntios. Portanto, pregue sermões que se dirijam aos incrédulos presentes. É interessante nós analisarmos isso aqui com muito cuidado para não entendermos aqui ou pensarmos que está havendo uma divergência de pensamento. Como assim? Primeiro ele fala que o culto é para os crentes, que é para a edificação da igreja. E depois ele fala que nós temos que tornar os nossos cultos acessíveis aos não cristãos. O que nós entendemos aqui? É que realmente nós precisamos pregar para que os não crentes sejam edificados. Mas nós temos que fazer isso de forma com que aquelas pessoas que estão em nossas igrejas, elas consigam entender o que está sendo falado, o que está sendo pregado. Talvez seja por isso que Paulo critica tanto a questão do dom de línguas ali dentro do capítulo 14 de Coríntios. Porque ele está falando justamente sobre essa questão de falar aquilo que a igreja entenda, falar aquilo que possa edificar as pessoas que estão presentes. Há alguns pontos que ele vai dizer assim, mas se uma pessoa que está ali, que não conhece o Evangelho, não está entendendo o que está acontecendo, como que essa pessoa vai ser edificada? Então nós precisamos sim, quando nós estivermos pregando em nossas igrejas, falando em nossas igrejas, nós temos que falar de forma clara, e Paulo fala isso muitas e muitas outras vezes, inclusive no texto que nós lemos aqui inicialmente, que ele usa palavras mais simples para que as pessoas possam entender a sua mensagem, para que Deus possa entender aquilo que está sendo dito. Ou seja, nós precisamos nos preocupar em edificar a igreja, mas levar as pessoas que não pertencem à igreja a entender aquilo que está sendo dito, para que elas também venham a se tornar parte desta igreja e serem edificadas. Então, é muito importante que nós fiquemos atentos a nossas mensagens, a forma de nós falarmos do amor de Deus para as pessoas, a forma de nós anunciarmos a palavra de Deus, para que sejamos edificantes para a nossa igreja, mas também sejamos pessoas que falam de forma que aqueles que não são membros da igreja, que aqueles que não têm um convívio com a palavra de Deus, possam entender o que está sendo dito e venham então a conhecer o Deus que nós conhecemos e a se tornar membros desta igreja e ser edificado junto conosco. Mais um conselho ou uma ideia que o autor coloca aqui: treine seu povo para evangelizar junto. Descreva como a evangelização funciona no contexto da sua igreja, ressalte exemplos da vida da sua igreja,
Proponha ideias adicionais como, por exemplo, cristãos vizinhos realizando juntos um estudo de introdução ao cristianismo. Ajude-os a ver como é desagradável comunicar a mensagem da cruz separadamente da comunidade formada pela cruz. Então aqui o autor coloca essa importância daquilo que nós estávamos falando anteriormente, né? De nós nos juntarmos como cristãos e ao mesmo tempo poder ter a oportunidade de anunciar esta mensagem a outras pessoas. Se nós nos juntamos como cristãos vizinhos, realizando ali um estudo, né, de introdução ao cristianismo, nós vamos ter a oportunidade talvez de ter outros vizinhos ali reunidos conosco que não conhecem o cristianismo, e como nós estamos fazendo uma introdução a esse estudo, esse vizinho então vai começar a entender o que é o cristianismo e começar a se interessar pelo cristianismo. Se nós estamos comunicando a mensagem da cruz, teoricamente, né, ou de forma muito clara para que nós possamos entender essa mensagem, ela não pode ser separada da comunidade formada pela cruz, né? Então nós precisamos comunicar aquilo que nós vivemos. Se nós fazemos parte de uma comunidade formada pela cruz, nós precisamos anunciar a mensagem da cruz e não a mensagem separada da cruz. Então é algo que também o autor coloca aqui como um instrumento a mais que nós podemos usar para que nós podemos alcançar aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Então, que nós possamos realmente olhar para essas instruções que o autor coloca para nós dentro desse estudo e entender que nós podemos, sim, como igreja, sermos edificados pela palavra de Deus nos nossos momentos de culto, e nós também ao mesmo tempo podemos edificar a outros, podemos alcançar a outros. Nós estudamos aqui algumas lições atrás, não vou lembrar qual agora, onde nós falávamos a respeito, por exemplo, de como nós anunciamos a palavra de Deus dentro da nossa igreja. E uma forma de nós olharmos isso será que toda hora nós estamos precisando ensinar o que está do nosso lado a respeito daquilo que está sendo pregado? Isso para nós como liderança é muito importante, porque essa mensagem ela precisa ser clara, e quando nós anunciamos esta mensagem ela precisa alcançar e edificar aqueles que já estão ali, que já conhecem a palavra de Deus, já são salvos pelo Evangelho, já foram alcançados pelo Evangelho, assim também como esta mesma palavra precisa alcançar aquele que talvez nunca entrou em uma igreja. E nós precisamos falar de forma que esta pessoa também entenda. Então, que estes ensinamentos que essa lição apresentou para nós nos dias de hoje, ela possa nos dar esta bagagem para que nós sejamos anunciadores da palavra de Deus de forma entendível àqueles que ainda não conhecem esta palavra, aqueles que ainda não tiveram contato com esta palavra. Que nós possamos ser esse instrumento de Deus na vida destas pessoas, porque nós sabemos que Deus já tem aqueles que Ele escolheu, aqueles que um dia irão fazer parte do seu rebanho, mas Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a sua vida que já conhece esse Evangelho, para que estas pessoas sejam alcançadas. Então, que nós possamos nos colocar à disposição do Senhor, para que nós possamos alcançar outras pessoas, aqueles que ainda estão desgarrados, ainda estão perdidos por aí, que não tiveram a oportunidade de ouvir da palavra de Deus. Que sejamos nós, que já fomos alcançados pelo Senhor, a ser instrumentos para que outros que ainda não foram alcançados venham a conhecer a palavra de Deus. Que não percamos a oportunidade, como o Brad não perdeu com o Walter, o que nós ouvimos lá no início da história. Que nós possamos olhar para o lado e ver o que Deus espera de cada um de nós, o que Deus quer de cada um de nós. E se nós entendermos que aquele momento é o momento em que Deus quer usar a nossa vida, que nós não deixemos passar a oportunidade de anunciar a palavra de Deus, seja para um desconhecido, lá na estação de trem, lá no ponto de ônibus, aonde você estiver, ou que seja um conhecido dentro do seu local de trabalho, da sua escola e até mesmo dentro da sua casa, que nós não venhamos a perder esta oportunidade de anunciar aquilo que nós temos recebido de conhecimento dentro das nossas comunidades.
E nós estamos então caminhando para a conclusão desse nosso estudo de hoje, e o autor ele coloca o seguinte para nós dentro desta conclusão: almeje uma cultura profunda. E ele diz assim: queremos uma igreja em que a paixão pelos perdidos seja integralmente voltada à sua personalidade, onde as pessoas compartilhem o Evangelho com amigos, vizinhos e parentes, e sempre que possível deixam que a congregação seja tanto o contexto quanto a explicação para a evangelização. Em uma igreja assim, pode não haver muito esplendor na superfície, mas a cultura é profunda. Esse é o nosso alvo. Esse precisa ser o nosso alvo como igreja do Senhor Jesus. Nós não estamos aqui como igreja para fazer espetáculos, para fazer grandes shows dentro dos nossos templos, dentro do nosso momento de culto. Nós precisamos entender que nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, para cultuar o nosso Deus. E se nós entendermos isso como igreja, se nós entendermos que o nosso objetivo aqui é adorar o nosso Deus, é prestar culto ao nosso Deus, nós vamos conseguir caminhar como comunidade, como igreja do Senhor Jesus. Talvez nós não iremos experimentar o crescimento que muitas igrejas têm experimentado por aí. Mas, na verdade, o crescimento que nós experimentamos é um crescimento sólido, é um crescimento onde as pessoas chegam, ouvem a palavra de Deus e aquela palavra é que vai fazer diferença na vida das pessoas. Então, se você quer uma igreja que realmente faça diferença na sua vida, procure uma igreja onde você vai ouvir o Evangelho, onde você vai ouvir a palavra de Deus que tem poder para transformar vidas. Não são as pessoas que têm esse poder, não são os pastores que têm esse poder. Pastores, pessoas, líderes podem sim ser usados por Deus para fazer transformação na vida das pessoas, mas lembrando sempre que o poder é de Deus e não das pessoas, que a persuasão é da palavra de Deus e não das pessoas que estão por trás dos grandes movimentos evangélicos existentes por aí. Então que nós possamos entender o que é ser uma igreja saudável, entender o que é ser uma igreja cativante de acordo com a palavra de Deus e que nós venhamos a continuar a servir o nosso Deus através daquilo que Ele tem nos ensinado na sua palavra. Isso é ser uma igreja forte, isso é ser uma igreja cativante, isso é ser uma igreja que cresce de forma saudável e que cresce não de forma numérica, mas que cresce principalmente espiritualmente. Nada contra nós crescermos numericamente. É claro, nós queremos mais e mais pessoas que venham, ouçam a palavra de Deus e entendam que aquela palavra de Deus, que é Jesus que pode fazer diferença na sua vida e transformar a sua vida. Se as pessoas chegarem em nossas igrejas, entenderem isso e assim entender que aqui é o local onde elas vão congregar e vão continuar, glória a Deus por isso. Que chegue 100, que chegue 1000, que chegue quantas quiserem, mas que elas não venham por causa daquilo que o homem está fazendo para que elas sejam atraídas, mas por causa do amor de Deus, mas por causa daquilo que a palavra de Deus está fazendo na vida delas. É o Senhor, a palavra de Deus diz isso, é o Senhor que precisa atrair as pessoas. Então, só vai vir ao Pai aqueles que Ele mesmo trouxer. Então, que nós possamos apenas ser instrumentos nas mãos de Deus para poder falar do amor de Deus para as pessoas, como esta lição tanto mostrou para a gente, e para que estas pessoas, depois de ouvir o que a palavra de Deus pode fazer em suas vidas, então entendam a necessidade de caminhar de acordo com a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Na próxima semana nós estaremos de volta para a nossa última lição deste livro. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.